Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai abordar um tema de grande risco espiritual. Desde já, eu convido você a permanecer até o final para que juntos a gente possa, a partir das reflexões aqui feitas, alertar outras pessoas, né? O tema desse vídeo, irmãos, é carnaval. Uma armadilha disfarçada de festividade. Não sai não, fica até o final. E se você, depois de ouvir todas as minhas reflexões, considerar que deve reter aquilo que foi exposto e que o conteúdo pode edificar alguém, me ajuda compartilhando. Amém? Amados, eu inicio aqui dizendo que o propósito dessa reflexão é oferecer pra gente um olhar cristão sobre o carnaval à luz das escrituras, tá? É importante a gente avaliar tudo com base nos princípios da nossa fé. Por isso eu vou me esforçar nas minhas limitações, a trazer as informações de maneira muito responsável, mas já peço perdão se eu cometer algum excesso. Essa não é a minha proposta, amém? Antes de eu compartilhar o que eu tenho para falar, é importante eu esclarecer 3 coisas, tá? Então, a primeira coisa que é importante esclarecer, irmãos, eu não estou aqui para julgar aqueles que não conhecem ou não servem a Cristo, amém? Tudo que eu vou falar aqui é debaixo de graça, tá bom? Eu não quero trazer peso de condenação às minhas palavras. Claro, irmãos, que a palavra de Deus, ela sempre nos confronta, né? Mas o confronto, através da palavra, é para o crescimento da gente, principalmente para nos alertar dos riscos, das emboscadas, das armadilhas. Amém? Por isso, esse conteúdo, ele se destina exclusivamente aos cristãos, aos nossos irmãos na fé. No decorrer do vídeo, vocês vão observar o porquê da escolha, né? O porquê desse sentimento em gerar um conteúdo como esse para esse público específico, amém? A proposta aqui também não é fazer nenhum discurso de moralismo, de religiosidade. Outrora, antes de Jesus me resgatar, porque eu não nasci em berço cristão, irmão, eu era uma apreciadora e participante ativa, sim, irmãos, ativa do carnaval em minha ignorância espiritual. Então eu sei muito bem do que eu vou falar, e por saber do que eu vou falar e que é uma luta se separar nesse período, que eu não condeno quem ainda carece de um encontro real, íntimo, sincero com Jesus e ainda participa do carnaval. Tá bom, irmãos? A segunda coisa importante é que tudo aqui que eu vou falar não se trata de ataque a indivíduos, a crenças, até mesmo a tradições culturais, tá? Mas de constatações que você vai ter o seu direito no decorrer do vídeo de concordar ou de discordar dentro da sua liberdade de expressão. Tá bom? A terceira coisa, reconhecendo, irmãos, a difícil situação econômica que o país tem atravessado, com muitas pessoas desempregadas, necessidades básicas não atendidas, eu não posso ignorar que há um impacto econômico positivo do carnaval. A festividade, na realidade, ela gera empregos, ela movimenta a economia, não apenas no município, na cidade, no estado do Rio de Janeiro, mas em várias regiões do país, se não em todas. Amém? Então, assim, embora eu não defenda a sua importância para a vida espiritual de ninguém, quer seja cristão ou não, é inegável que para quem não é cristão e aprecia o carnaval, essa é uma oportunidade, né, da pessoa obter renda e depois da festividade conseguir também, né, honrar com as suas dívidas. Muitos pais e mães de família acabam sendo beneficiados com o trabalho nesse período, e essa é a parte boa do carnaval, tá bom? Então, dito isso, eu te convido a você abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vai um pouquinho adiante, nesse mesmo capítulo, no versículo 15, e observa um outro alerta para a nossa vida. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Irmãos, dá uma avançada comigo em 2 Coríntios, versículo 1 e versículos 17. Vamos ver o que a palavra nos diz. Versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Coisa linda! Excelente orientação. Irmãos, o livro de Coríntios é parte da carta que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja que está localizada onde? Em Corinto. Uma comunidade cristã, numa cidade portuária grega. Essa cidade ela era conhecida pela diversidade cultural e por práticas morais que eram altamente questionáveis. Paulo, então, ele vai abordar nesses versículos que nós lemos, dentre outras questões, o peso da imoralidade sexual. Paulo combate veementemente a ideia de que tudo é permitido. Ele explica que a licitude das coisas não necessariamente faz dessas coisas algo que venha a nos convir, algo benéfico para nós, algo que sirva para nós. Né? Então, o apóstolo também ele vai reforçar que o corpo do cristão é de propriedade de Cristo, templo do Espírito Santo, e esse corpo ele deve ser usado para glorificar a Deus. Portanto, o apóstolo vai alertar que os cristãos devem fugir. Irmãos, a palavra é fugir da imoralidade sexual. Esse contexto, irmãos, ele assim, vai nos deixar transparente os desafios que tanto aquela igreja quanto a nossa de hoje enfrenta, né? Num ambiente assim, de forte influência do paganismo, onde a moralidade já estava corrompida, né? Então, Paulo, ele faz assim um grande apelo, um chamado a quem, irmãos? Aos cristãos. Dani, mas espera aí. Paulo estava falando para uma igreja naquele contexto de tempo, não só, irmãos, porque a palavra de Deus ela não se limita a um contexto bíblico apenas, ela é viva, ela é eficaz, ela é eterna, ela é dinâmica, ela tem aplicação prática em todas as épocas e áreas da nossa vida. A Bíblia, irmãos, esse livro, ela não é apenas assim algo religioso, ele é um guia de Deus para a humanidade, é atemporal. A Bíblia, ela vai nos oferecer princípios que transcendem tanto o tempo, quanto a cultura e quanto a localidade. Ok, irmãos? Amém? Até aqui? Bem, então assim, feito todos esses devidos esclarecimentos, vamos ao conteúdo. Continua comigo, continua aqui. Irmãos, o carnaval ele pode parecer uma festa assim, cultural apenas por si só, mas para quem tem discernimento espiritual, uma manifestação de valores opostos, extremamente opostos ao reino de Deus. Embora essa festa seja popular, ela não se alinha com os princípios cristãos de santidade e separação do pecado. Um dos símbolos, irmãos, mais marcantes dessa festividade e mais sérios, talvez, é o ato do prefeito do Rio de Janeiro, a autoridade, de entregar a chave da cidade ao rei Momo, que embora esse ato seja um ato simbólico, ele é potencialmente, irmãos, espiritual. Irmãos, o rei Momo, ele é uma figura central das festividades carnavalescas. Ele tem lá a sua origem, lá atrás na mitologia grega, e ele está associado a um deus do sarcasmo e da zombaria. Nesse contexto moderno, onde a gente vive, né, do nada a ver, ele personifica a alegria e a irreverência da festa. É a maquiagem de Satanás transfigurando a zombaria em falsa alegria. Essa é a realidade, irmãos. O rei Momo ele vai simbolizar excessos, incluindo festa, bebedeira e permissividade. Coisa séria, irmãos. Coisa séria. A Bíblia alerta
sobre o perigo de se entregar aos prazeres da carne. Gálatas 5, 19 a 21 vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas, aos quais, dentre as demais descritas, a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A Bíblia, irmãos, vai nos ensinar que as autoridades, elas devem governar como? Com justiça e sabedoria, não entregando domínio a algo ou a alguém que possa simbolizar a desordem. Isso é sério. Provérbios 29:2 vai dizer: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. A palavra é geme, irmão, é dor. Esse gesto, assim, aparentemente inofensivo, ele tem um impacto espiritual profundo, irmãos. Creia nisso. Por quê? Porque ele simboliza a rendição da cidade a um espírito de festa desregrada, a permissividade, tudo, exatamente tudo, irmão, que é contrário à palavra de Deus. A entrega dessa chave é um símbolo profético, irmãos, de autoridade e legitimidade. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu quero te fazer uma pergunta: você entrega as chaves da sua casa para qualquer pessoa? Só para você refletir. Sabe por quê, irmãos? Quando um governante, uma autoridade, entrega a chave da cidade ao remomo, ele está no plano espiritual concedendo autoridade sobre o território. Isso abre portas, irmãos, para influência espiritual maligna, porque a cidade, por aquele período, se submete a um reinado que exalta a carne, o prazer e a imoralidade. A Bíblia, ela nos mostra que somente Jesus tem as chaves da verdadeira autoridade. Glória a Deus. Só Jesus é o governo legítimo. Apocalipse 3:7. O carnaval, queridos, representa uma tentativa do inimigo, uma tentativa de tomar as chaves da cidade do coração das pessoas, afastando quem? A criatura do Criador. E por isso, todas as obras da carne são manifestas durante esse período. E isso, irmão, infelizmente, pela misericórdia do Senhor, a gente pede que não traga um saldo negativo, porque na realidade, tanto para o homem em individual quanto para o coletivo, isso pode ser seríssimo. Lembra, irmão, do que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Cidades que se entregaram à corrupção, que rejeitaram a advertência do Senhor. O que aconteceu com elas? Destruídas. O que acontece com uma cidade que entrega sua autoridade a um espírito que promove a desordem? Destruição. E quando vem a destruição? Depois que acaba a festividade. O Senhor Jesus faz um grande alerta às 7 igrejas em Apocalipse. Vejam, irmãos, o alerta foi para as igrejas. Porém, ele chega assim a ser mais incisivo com 2 delas, nas quais aqui nós vamos abordar. É claro que teve para todas elas a repreensão, né, a orientação. A primeira delas foi Pérgamo, uma igreja que tolerava mistura. Jesus, então, irmãos, ele vai repreender Pérgamo. Mas por quê? Porque ela tolerava práticas pagãs dentro da igreja. Muitos cristãos hoje, irmãos, me perdoem, irmãos, acham que podem curtir o carnaval e no domingo seguinte estar na igreja como se nada tivesse acontecido, porque Deus é amor, né? Porque Deus permite a queda consciente, né? Perdão, irmãos, mas Deus não se agrada dessa mistura. Cristão não tem que ir para a praça comprar churrasco, passar no meio do bloco, parar para conversar no meio do palanque. Amém? Me perdoem aqui, não é um ataque não, irmãos. Mas assim, tem igreja que passa o ano todo. Irmãos também que passam o ano todo sem fazer uma saída para evangelismo. Tem almas, irmãos, 365 para a igreja alcançar. Daí vai evangelizar com um bloco no carnaval nos 4 dias. Aí eu me pergunto, por que somente essas almas importam? Será que na matemática 361 dias não seria tão frutífero quanto 4? Me perdoem, irmãos, na minha ignorância.
Eu sei que existem, assim, trabalhos sérios de igreja, e quem sou eu, irmãos, para fazer qualquer comentário contra? Por isso eu estou me atendo à igreja dos 4 e não à igreja dos 361, tá? Quem tem entendimento, entenda. Mas é preciso, irmãos, a gente estar vigilante. Com todo carinho, uma opinião bem pessoal. Cristão no carnaval deve estar com a sua família, separado, blindado. Amém? A segunda coisa muito importante, né? Foi a segunda igreja, perdão, né? Na qual o Senhor Jesus fez dura repreensão, que foi Tiatira. Uma igreja que acabou se deixando seduzir. Jesus, ele vai fazer um alerta contra quem? Contra Jezabel, que ensinava engano e imoralidade. Amados, o carnaval ele tem fortes raízes espirituais e não é por acaso que há em desfiles, né, há manifestações que cultuam entidades espirituais. Além disso, assim, os desfiles, eles apresentam forte apelo sexual e exposição de corpos seminus, de homens e mulheres, que pode representar, sim, um risco espiritual e moral, levando à tentação, irmãos. Tem que estar vigilante. Como cristãos, a gente deve fugir da aparência do mal, ter discernimento, quando a gente escolhe o que é que a gente consome visualmente, uma vez que a Bíblia vai nos advertir sobre a importância de guardar os olhos e o coração. Amém? Quando eu e você, quando nós ligamos a nossa TV no desfile, é como se a famosa frase se materializasse, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Já escutou, né? Vejam que interessante. Maomé, diz o ditado, não vai, mas a montanha vem a ele. Olha que curioso. Então, assim, mesmo você não indo aos desfiles, não curtindo em blocos, não se fantasiando, não participando diretamente das imoralidades sexuais e, sobretudo, da zombaria. Irmãos, é até mais grave da zombaria que fazem com o nosso Senhor Jesus, com a nossa fé. Involuntariamente você é um participante, ou seja, ligou a TV, você pode não ser um participante ativo, presencial, mas é passivo e permissivo. E é tão participante como quem está lá. Me perdoa, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. O que parece festa, na verdade, irmãos, está carregado de atos de consagração espiritual a demônios. Essa é a realidade, irmãos. O carnaval, ele vai trazer impactos espirituais profundos. Muitas vezes, irmãos, consequências espirituais e sociais devastadoras. Eu separei, dentre muitas, 6 consequências, né, para a gente compartilhar aqui, para a gente refletir sobre o carnaval, tá? A primeira consequência, irmãos, é o aumento de pecados sexuais. Essa festa, ela incentiva a luxúria e a promiscuidade. Algo, irmãos, que a Bíblia condena claramente. A segunda consequência, né, é o incentivo ao culto à carne e ao prazer. Irmãos, o carnaval de ponta a ponta, né, ele vai exaltar o hedonismo, ou seja, o prazer pessoal. Isso é totalmente contrário ao chamado de Cristo, que é para quê? Para a gente negar a si mesmo. Amém? A terceira consequência, ele aflora a imoralidade e a lascívia. Gálatas 5, 19 ao 21 já dito, vai listar essas obras da carne, incluindo a prostituição, impureza e orgias. E diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, quantos relacionamentos são desfeitos nesse período? Famílias destruídas. Ao passo que famílias são iniciadas de maneira irresponsável, com fruto gerado e muitas vezes depois rejeitado, levando ao abandono emocional, sabe? Consequentemente, irmãos, como prática desse pecado, né? Práticas que vão atentar até mesmo contra a vida, se é que os irmãos me compreendem.
Infelizmente, queridos, por falta de prevenção, doenças são adquiridas. Por si só, amados, esses versículos já deviam nos causar temor. O fato de não herdarmos o reino de Deus se praticarmos tais coisas. Não é medo, não. Não é sobre medo, é sobre temor. E mais ainda, sobre não abusar da graça de Deus, irmãos. A quarta consequência que eu separei: o descontrole e a embriaguez. Como cristãos, irmãos, nós sabemos que não podemos beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Efésios 5, versículo 18, vai nos exortar. Vai dizer assim, ó, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Amém? A quinta consequência, além de tudo que já foi exposto anteriormente, a gente fica sabendo de casos de violências e tragédias, irmãos. Os dados, eles mostram que nesse período, os índices de crime, acidente e tragédia tendem a aumentar. Há uma falta de planejamento, irmãos, do poder público, que contribui para o crescimento expressivo de casos de furtos, assaltos, além de assédio contra mulheres. E mulheres aqui em todas as faixas etárias. Nesse período também é registrado o aumento da violência contra crianças. Misericórdia, irmãos, olha só a seriedade. Além disso, os acidentes de trânsito com vítimas fatais, irmãos, eles são ocasionados por quê? Pela embriaguez. Eles vão aumentando a cada ano. Nesse período, basta a gente observar os dados de 2023 em relação a 2024, para a gente ter essa noção desse perigo. É uma falsa sensação de felicidade. Pessoas buscam a diversão e oportunistas ganhos e práticas ilícitos. Isso, irmãos, é consequência direta do espírito de desordem que domina a cidade após a entrega dessa chave. Sexta consequência das muitas outras, irmãos, que podem ser elencadas, mas a que eu considero a mais perigosa. Essa é a mais perigosa de todas, porque ela vai trazer reflexos, rebatimentos, respingos para a saúde espiritual do cristão. E também eu me reservo aqui o direito de dizer, pautada na palavra, que para quem também não é cristão, que é a idolatria. O carnaval, irmãos, tem forte influência de rituais espirituais. Muitos desses rituais envolvem invocação de entidades que não servem ao Deus vivo, ao contrário. O carnaval, ele acaba sendo um portal, sabe, para espíritos contrários à palavra de Deus. Muitos desfiles e blocos fazem invocações a entidades espirituais. É profundo, irmão. É profundo. Se você observar alguns vídeos de divulgação do canal aqui, né, na plataforma, você vai perceber que há manifestação e incorporação de entidades. Mesmo as pessoas não estando em ambientes nas quais, essas manifestações acontecem. Por quê? Porque é uma licença, uma autorização para que, por exemplo, no sambódromo isso seja possível. Pessoas manifestam, mesmo não estando dentro dos ambientes onde isso possa acontecer. Os sambas enredos, eles favorecem esse movimento. Por quê? Porque eles exaltam essas entidades. A frequência sonora, o ritmo, as batidas, o canto unificado de pessoas que estão ali unidas, em unidade, numa vibração tanto física quanto espiritual, possibilita que o espírito haja e o corpo reaja. Isso é muito sério. É como para nós nas igrejas, é só você observar, quando entoamos o quê? Os nossos cânticos e os nossos louvores ao nosso Deus. Quando a gente louva e exalta Jesus num culto racional, irmãos, eu estou falando aqui de um culto responsável, a gente vê a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu não estou aqui me referindo à meninice, à histeria gospel, nada disso, tá? Mas a verdadeira presença de Deus, onde a sua glória acaba preenchendo o santuário quando a gente está ligado. Porque uma igreja ligada, ela atrai a presença do Senhor, a manifestação do seu poder. Irmãos, a gente está à porta dessa festividade. A Bíblia nos exorta a resistirmos ao pecado.
fugirmos das tentações e das imoralidades. Seja prudente. Oriente seus familiares, seus filhos sobre os perigos dessa época. Explique, mostre na palavra. É aqui, irmãos, é na palavra. É o Espírito que convence, é a palavra que ilumina. Então, Dani, o que eu como cristão posso fazer nesse período? Primeiro, manter a sua posição de cristãos. Irmãos, posição de cristão, permanece como intercessor, não apenas pela sua família, mas agora também pela sua cidade, que é principal. A gente precisa orar pelas nossas cidades, porque o inimigo quer estabelecer domínio através desses rituais. O profeta Daniel, ele orou contra quem? Principados que governavam a sua nação. A gente deve fazer o mesmo, irmão. Por quê? Porque depois desse período, os débitos vão chegar por conta dos excessos cometidos. E infelizmente, irmãos, todos estaremos sujeitos às consequências. Todos, cristãos ou não, perdão. Nós, porém, nós conhecemos a verdade. Sabemos que aquilo que o homem semeia, ele vai colher, tá? Segunda coisa que eu entendo que é importante fazer nesse período, né? É a santificação e a separação. 2 Coríntios 6,17 nos chama a nos apartarmos do mundo. Não podemos ser luz e ao mesmo tempo participar das trevas. Tem algo, né, desconexo. Amém? Terceira coisa, aproveitar o tempo para o reino. Enquanto o mundo está em festa, a gente pode usar o tempo para jejuar, para buscar em Deus, a Deus, e até mesmo, irmãos, evangelizar aqueles que estão próximos a nós, que estão presos ainda nesse sistema. Apocalipse 22, versículos 11 e 12, Jesus ele vai fazer uma declaração solene, poderosa, irmãos. Acompanha aí comigo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Que o Senhor Jesus blinde as nossas casas, as nossas famílias com seu precioso sangue e nos ajude a estarmos vigilantes, irmãos. Se você tiver a oportunidade, sempre fale do amor de Jesus para alguém, mas não espere os 4 apenas. Ele te dá 361 dias para você fazer isso. Cumpre o ID, cumpre o ordenamento, cumpre a missão. Amém? Se você gostou do conteúdo, compartilha para abençoar outras vidas. Amém? Deus nos abençoe rica e abundantemente em Cristo Jesus. Ô glória!